Ai, irmão, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui hoje para fazer um pequeno estudo num texto escrito pela irmã Cleilma Souza Rodrigues Ricker. Ela não é pouca coisa não, viu, irmãos? Ela é mestranda em educação, especialista em planejamento e gestão do desenvolvimento regional, licenciada em letras, bacharel em teologia, educadora, gestora, professora e missionária. Ela mora em Santarém, no Pará. E o texto que ela escreveu chama-se Pela Fé em Obediência, que foi escrito por Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, para pedirmos que o Senhor nos abençoe nesse devocional, eu convido os irmãos para orarem comigo, tá bom? Senhor Jesus, que nós possamos entender que pela fé e obediência nós estaremos sempre conectados contigo e sempre receberemos as tuas bênçãos. Mostra-nos isso, ensina-nos que isso esteja na nossa mente. É o que te pedimos em teu nome, Jesus. Amém. Bem, irmãos, então nosso texto bíblico hoje está em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, né? Capítulo 12, e nós leremos os versículos de 1 a 5. E diz assim, ó, é o chamado de Abraão. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes, sua família e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens e rebanhos e servos que havia agregado à sua casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Amém? Bem, a irmã Cleilma Ricker escolheu o versículo 1 para ser o nosso versículo de referência, que diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que te mostrarei. Bem, irmãos, esse mês aqui, o mês de maio, é considerado o mês da família. E, logicamente, é importante falar de fé, né, em relação a tudo que a gente viveu nesses anos. E temos vivido ainda, né, em relação à pandemia. Quantas pessoas nós perdemos, pessoas, emprego, relacionamentos, perdemos dinheiro, perdemos convicção, pessoas ficaram deprimidas, doentes, enfim, perdemos tantas coisas, houve tanta dor e tanto sofrimento, que assim, falar de fé só pode trazer para nós assim um renovo de paz, de esperança, de força, né? Porque a fé é o que nos move. Mas é inegável que para muitos de nós, diante de tantas coisas que a gente passa nessa vida, fica difícil compreender como ter fé se a pessoa não tem esperança, né? Se ela não acredita que dias melhores poderão vir, se ela não acredita que o Eterno é quem rege todas as coisas que nós vivemos, como ela poderá ter fé? Então, quando a gente lê um texto como esse, sobre o chamado de Abrão, e ele foi o primeiro homem, né, que liderou Israel, foi o primeiro patriarca, a gente aprende muitas coisas. Ele era um homem obediente e conhecido como o pai da fé. E ele recebeu uma promessa, né? Lá no versículo 2 diz assim, ó: farei de você uma grande nação,
o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Ah, irmão, sabe, eu fico pensando em Abraão, e vamos combinar, né? Ele tinha muita fé mesmo. Porque, ó, Abraão era um homem rico. Ele estava com um boi na sombra. Ele não precisaria sair de lá e estava bem. E assim, Jesus, Deus, o Espírito Santo, não falou para ele assim: ó, Abraão, tá aqui o mapa de onde você vai. Meu, quando ele aceitou o desafio, não sabia nem para onde ele ia. Vamos combinar, né, irmãos? Isso é que é ter fé. E assim, imagina, eu fico imaginando, né? O cara chega pra esposa e fala: ó, vamos a suas Catarina aí que nós vamos sair daqui da nossa terra. Aí ela fala: não, mas e os cachorros? E a horta? E a... Não, meus empregados. Não, por que nós vamos? Vamos pra onde? E ele não tinha resposta? Ai, gente, ó, vamos falar, hein? Vamos combinar que esse Abrão era ponta firme mesmo, viu? Ele realmente era o pai da fé. Porque se ele não tivesse a conexão que ele tinha com Deus, jamais ele ia se mudar. Gente, mudar. E assim, não era que nem hoje, né? Que você liga para graneiro, ou sei lá qual é a empresa de mudança, fala: ó, pô, vem aqui, encaixota as minhas coisas que eu vou mudar. Não, meu, era o maior trabalho para mudar. E assim, sem saber o que ia fazer, que lugar que é esse que Deus estava mandando ele para ir. E ele topou. Isso é fantástico. Para mim é uma grande lição realmente de fé. Ele recebeu a promessa, mas ele creu nessa promessa, né? Essa promessa implicava em mudar e renunciar a um monte de coisa. Ele estava com o boi na sombra e ele teve que levantar acampamento e sair fora. Então, pela fé, ele abriu mão de todas essas coisas, de tudo que ele tinha, dos seus projetos pessoais, e foi para novos caminhos. Ele nem sabia, né, o que ia encontrar até chegar lá em Canaã, como está no versículo 5, né, que diz: tomou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os seus servos que havia agregado à casa em Harã, e seguiu para a terra de Canaã. Não sabia nem o que tinha lá, né, gente? Então, vamos combinar que é um exemplo de fé que nós temos que seguir realmente, né? Porque Deus chegou para Abraão e falou: ó, sai da sua terra. Se a gente vai ficar a falar: não, mas Deus me deu essa terra, essa voz não deve ser de Deus. Não, é o inimigo, porque Deus não ia me deixar sair dessa terra. Então, Deus não pediu só para ele sair da terra, pediu para ele sair do meio da família dele. Ir para uma terra que ele ainda ia mostrar, gente. Poxa vida, como está lá no versículo 1. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe a sua terra natal, seus parentes e família do seu pai, e vá à terra que eu te mostrarei. Ah, gente, vamos combinar, né? Que não é fácil, não. E ele obedeceu, né? Porque sair era obedecer ao Senhor. Significa deixar a zona de conforto onde ele estava e pro que era incerto, porque ele não tinha nem noção, nem ideia do que poderia ser. Então, para os olhos humanos, para os nossos olhos, isso significava o quê? Que ele tinha que crer e depender inteiramente de Deus, como tá lá em Gênesis 15, 6. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Vamos combinar, viu? Eu nunca vou me cansar de olhar para esse exemplo. Agora, muitos de nós queremos ser abençoados com mais fé, mas a gente não está disposto a abrir mão dos nossos prazeres, dos nossos pecados prediletos, nem do direito de estar com a nossa família, nem quer sofrer, não quer nada, né? Não tem coragem de sair desse marasmo, dessa inércia, desse jeito parado de ser, para mudar e deixar as coisas do mundo. Não é fácil, não.
Eu tô falando aquilo que eu entendi, mas, irmãos, eu tô com vocês, que esse negócio é difícil pra caramba. Só o Senhor mesmo para colocar no nosso coração essa fé despreendida, essa fé que abre mão de tudo para seguir a Jesus Cristo. Agora, tal como Abraão, quando a gente ouve a voz de Deus, a gente precisa crer, a gente precisa esperar, a gente precisa confiar que Ele é fiel, que Ele é justo para cumprir cada uma das suas promessas. Como está lá em Hebreus 10, 23. Diz assim, ó: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, irmãos, a gente falar, ter um discurso a respeito disso é baba. Nossa, molezinha. Eu falar para os irmãos, firmeza. Não tem problema nenhum. O duro é agir como Abraão, sabe? Ter fé e ser obediente. Que nós possamos ser abençoados com o Senhor com essa fé, que é uma fé desprendida, que realmente nos leva a obedecer ao Senhor. Bom, nosso manancial termina assim. Abraão não viu se realizar tudo que o Senhor prometeu. Ele apenas creu e seguiu. E vamos combinar, não é nada fácil não, mas é possível, porque o Senhor nos capacita. Amém? Bom, eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, irmãos, parece um laço. E olha só, temos que crer que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as forças renovadas e, lógico, terão fé o suficiente para serem obedientes ao Senhor. Bom, eu me despeço aqui com a nossa palavra de ordem, que é gratidão.